Bien, bien, muy bien. Y ustedes en Jubileo Sur trabajan mucho el tema de la deuda. ¿Qué han descubierto sobre el vínculo entre el endeudamiento de los países de América Latina y la liberalização del comercio, especificamente a través de tratados de libre comercio? Mira, como temos uma leitura que os tratados de livre comércio são instrumentos neocoloniais. A dívida, também temos essa mesma compreensão, né? Porque os nossos países aqui, eles conquistaram a independência, mas passaram a ser dependentes do Banco Inglês, por exemplo, da banca inglesa. Nunca foi, de fato, uma Constituição soberana. E os tratados de livre comércio fazem isso também. Eles cerciam a capacidade dos nossos estados de promover políticas públicas. E a dívida pública, ela é toda o lastro do capital financeiro internacional. Todos os ativos que circulam pelo mundo, que são do mercado secundário, todas elas, subprime, etc., elas estão lastreadas em títulos dos tesouros nacionais de diversos países, que é a base da dívida pública. Então, quando você pega uma BlackRock, por exemplo, o principal ponto de investimento da BlackRock são títulos da dívida pública. Ou seja, com a liberalização total, o que vai acontecer? O capital cada vez mais vai ter força sobre nossos estados nacionais, sobre os orçamentos nacionais. E aí o que acontece? Cada vez mais o famoso ajuste fiscal se fortalece, ou seja, corte para a saúde, educação, saneamento, moradia. E somado a isso, os tratados que vêm para cercear a capacidade do Estado de fazer investimento público. Então, os tratados, na realidade, é mais uma peça na engrenagem de um processo de subordinação, colonização. E nós entendemos a dívida como um instrumento de subordinação. E essa deuda, como impacta na vida das mulheres? Principalmente na vida das mulheres. Por quê? Porque no Brasil, a base da pirâmide social brasileira são mulheres negras. Então, se você vai em qualquer periferia do Brasil, pode ser no Rio Grande do Sul, que tem muita origem europeia, né? No Rio Grande do Sul, ou no Manaus, que é indígena, ou no Nordeste, que é mais mesclado, todos os lugares são as mulheres negras a base dessas ocupações urbanas, por exemplo, que estão vivendo sem moradia, com moradias precárias, sem acesso ao saneamento, à saúde, à educação pública de qualidade. Ou seja, o dinheiro que deveria ir para pagar essa dívida social, que é uma dívida social que é gerada pela ausência do Estado, a ausência da saúde pública, da educação pública, etc., ela vai para o pagamento da dívida financeira. No caso brasileiro, hoje, metade do orçamento, nosso orçamento, vai para o pagamento de dívida financeira. Ou seja, esse ano, nós vamos gastar 777 bilhões de reais em juros, interesses, né, em juros, enquanto para todo o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde no Brasil, é em torno de 147 bilhões. Ou seja, mais que 6 vezes menos para a saúde e para os bancos, e para BlackRock e da vida e outras. Então, essa engrenagem está toda alicerçada pela garantia do Estado. O Estado que garantiza isso, através dos títulos da dívida pública. Então, quando a BlackRock vende um título, ele está lastreado num título público. Então, isso é muito importante a gente entender, porque, e além do que, os tratados e esses novos mecanismos sofisticadíssimos de financiarização estão também lastreados nesse processo que o Estado garante. Então, você veja, não é só, hoje em dia, a luta não é só contra a privatização, porque a privatização também é um elemento que os tratados alavancam, né? Privatizações, historicamente. Não é só mais a privatização, é a financiarização. É a financiarização do alimento, é a financiarização, né, da nossa comida, é a financiarização da saúde, é a financiarização da educação, é a financiarização de tudo, da aposentadoria. Então, essa dinâmica da financiarização, do rentismo, está toda lastreada no suor do povo, principalmente do povo do Sul, dos povos do Sul e também dos povos trabalhadores do Norte, mas para garantirmos o pagamento da dívida pública, para manter essa ciranda financeira. Quem faz a engrenagem da ciranda financeira girar é a dívida pública. Terrible.
Entonces la lucha contra los TLC también es una lucha contra la deuda pública. Exatamente, exatamente. Não devemos, não pagamos, somos os povos acreedores. Tal cual. Con eso nos despedimos. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tchau.